dá um pouquinho de visão para nós, do tipo assim, ó, hoje, por que tem umas iniciativas aí, não só desse que surgiu, e qual que é a diferença de criptomoeda para blockchain também, né? Que vai ser interessante de discutir, porque tem uma diferença gigantesca, as pessoas acham que é tudo a mesma coisa, né? Se coçando. E por que aí, para gerar os próximos 40 minutos de conversa, né? Tá se matando já. Por que nós estamos vendo uma, não digo migração, mas um certo nível de adoção por fintechs e outras instituições financeiras dentro de criptomoeda e blockchain? Então, eu fiz aqui 425 perguntas no período de um minuto e meio, mas se tu puder começar a dar uma visão para a gente, porque é justamente o que a gente tem uma visão desestruturada sobre criptomoeda, blockchain, o que é as fintechs, por que é o futuro financeiro. Mais contras. Então, se tu puder explicar um pouquinho para a gente, cara, como que essa brincadeira aí começou, né? E no final, para a gente chegar com perguntas do tipo, o que é uma vulnerabilidade em blockchain? O que é uma vulnerabilidade em criptomoeda? Mas, começando do começo, né? Tá. Vamos, então, partir do começo, tá? Assim, esse é um tema que eu gosto muito de falar. O Dallas sabe muito, né? Ele fala, bota no blockchain que tá resolvido, né, Dallas? É isso aí. O blockchain já é coisa do passado. Como é que é, Dallas? Isso aí já passou. A outra tá fazendo assim, ó. Mas enfim, vamos lá, então. Assim, a blockchain, ela surge, eu acho que aí é a grande confusão, assim, do conceitual, ela surge de uma criptomoeda. A ideia de blockchain, como ela é hoje, ela surge do Bitcoin. Tá? Tanto que quando surgiu o Bitcoin, não existia termo blockchain. Esse termo foi sendo construído ao longo dos anos após o Bitcoin e outras criptomoedas surgirem, e a comunidade, tanto da indústria, né, quando eu falo indústria, as empresas, quanto a academia, enxergarem possibilidades de uso. Tá? Mas vamos lá. O que é blockchain? Rapidamente, eu acho que aquele episódio da podcast do Spotify, o pessoal pode olhar lá, vai ter um pouquinho mais de detalhes, usa até uma analogia com liquidificador, cara. Depois é verdade. Eu não tava mais. Enfim. Quem quiser solucionar esse enigma vai ter que escutar o outro lado. Qual que é o episódio mesmo? Alguém lembra qual é o episódio? Eu acho que é o 4. Cara, é uma loucurada. Meu Deus. Tá. Bom, mas voltando assim. Então, assim, blockchain, o que ela é? Ela é um framework. Então, tem que pensar na blockchain como um conjunto de tecnologias que você vai utilizar, e dependendo de qual conjunto vai agrupando ali naqueles módulos, vai resultar em diferentes opções de blockchains. Tá? Então, para primeiro começar, o Bitcoin, ou criptomoeda, né, é uma aplicação de blockchain. Tá? Ele é uma aplicação. Como a gente tem, por exemplo, um e-commerce, é uma aplicação de página web. Certo? Tu pode ter um Wikipedia, ou seja, um local de difusão da informação, tu pode ter uma rede social, tu pode ter diferentes páginas web. Né? A blockchain é como se fosse, né, o conceito de páginas web ou algo do tipo, tá? Só para fazer uma analogia. E o Bitcoin seria uma das aplicações, tá? Ou criptomoeda em específico seria uma das aplicações. Né? Então, assim, sim, o Bitcoin é a primeira criptomoeda, é de onde surge todo esse conceito de blockchain. O que é uma blockchain? Bom, aí tem divergência na comunidade. Então, se a gente perguntar, por exemplo, para alguém mais purista em blockchain, vai falar que uma blockchain é uma cadeia de blocos, né? Obrigado, setor de tradução. É uma corrente de blocos? Corrente de blocos. A gente discutiu isso no episódio, tá? Tava escutando, tá para ver o que eu tinha falado. Inclusive, o falecido professor Otto, da UFRJ, tá? Ele foi um dos precursores aqui no Brasil ao utilizar o termo corrente de blocos. E ele defendia que deveria ser corrente de blocos e não cadeia de blocos. Né? E não está errado, tá? Porque tu tem elas que se ligam, né? E cadeia fica mais parecendo que é uma coisa que lembra mais cadeia encadeadas, né? Sim. Faz sentido as duas coisas, tá? Então, assim... enfim, tá? Eu não vou entrar em detalhes. Mas vamos lá. Cadeia de blocos que vão ser ligadas por um hash, tá? Vai ter dentro desse bloco alguns dados que vão utilizar a criptografia, especialmente a assinatura digital,
e hash, ou algumas formas de hash, como Merkle Tree Root Hash, etc. A gente vai ter nós que vão estar utilizando uma rede peer-to-peer, e aí o tipo de rede peer-to-peer vai variar conforme a aplicação. Se a gente vai utilizar uma rede hierárquica, se a gente vai utilizar uma rede completamente distribuída, se a gente vai utilizar como que a gente vai utilizar essa rede, né, depende de cada aplicação. E a gente vai ter ainda algumas questões específicas de cada aplicação. Por exemplo, criptomoedas, a gente usualmente vai trabalhar com a questão de transferência de moedas. Quando eu falo, por exemplo, em utilização de blockchain para venda e compra de terrenos ou imóveis, é outro tipo de documento que eu armazeno, né, ou dados que eu vou armazenar. Pode ser um hash para um documento, pode ser o próprio documento, né, e como eu vou lidar com essas informações é diferente. Então, a gente vai utilizar diferentes conceitos, vai aglutinar eles conforme o nosso interesse, nosso objetivo final, para para utilizar uma blockchain específica para uma aplicação específica. Tá? Criptomoedas, que é o que está na moda há muitos anos e é o principal uso da blockchain, não tem como negar. Tá? Quando eu falei, não vou falar sobre... Não, criptomoedas é o principal case, talvez o grande case de sucesso da blockchain. Tá? Por quê? Tu trabalha com assinatura de transferências. Tu trabalha com um livro-razão. Se for pensar em ledger, que é um termo que você usa, que é a cadeia de blocos, é o livro-razão, né? Que tem dependência entre si, através dos hashes e assinaturas digitais. Então, sim, é a principal aplicação. Eu já não lembro mais as outras perguntas, mas eu vou continuar por aqui, que eu vou indo. E aí, quando a gente tem essa criptomoeda, por que é então interessante para um banco um sistema desses? A possibilidade de fraude num sistema desses é muito baixo. Né? Apesar de que, agora um parênteses bem grande aqui, abre parênteses aí para mim, ainda lá. Faz o corte, parênteses. Corte, parênteses. Fica a dica aí para o Hector, tá acompanhando o Hector, valeu. Fica aí. Parênteses. Inicialmente, Bitcoin, quando surgiu, ele não surgiu com a filosofia de bancos, justamente ao contrário. É filosofia cypherpunk, anarquismo, sem controle central, sem bancos. Né? O Bitcoin nasceu com o intuito de ser uma moeda independente de valor atrelado a qualquer moeda. Quem fez isso? Foi quem fez a especulação financeira, né, na Bolsa de Nova York. Ou seja, se for pensar na raiz de blockchain, essa galera de trading aí é o horror da galera que criou, né? Filosoficamente. Mas para quem criou e tinha bitcoins e vendeu, ganhou grana, aí bom. Aí dá outros esquemas. É grana, né? Ganhou grana. Ô, Robin. Vai. É interessante esse parênteses aí que você fez justamente as aplicações, né? A gente começa a entender que às vezes existem múltiplas aplicações para essa ferramenta, né? Para o blockchain. E aí, no caso, o cliente falou, né? O pessoal que criou ele originalmente pensou com um fim, mas acaba que isso pode ter outros fins, né? E que às vezes vão até contra a natureza que eles imaginaram que a blockchain ia ter, né? Eles acharam que ia ser uma coisa para descentralizar e ser o fim de bancos, fim de instituições centralizadas, e acabou que pode ser usado por instituições que centralizam essa movimentação, né? Perfeito.